Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 30. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, da ida a Betânia, onde ressuscitou a Lázaro, até a volta a Jerusalém, onde foi recebido com ramos de oliveira pelo povo. Enfermidade e morte de Lázaro. Enquanto estava com os discípulos na região e nas aldeias, nas cercâneas de Jerusalém, pregando e instruindo aquelas populações com maior solicitude e amor, para prepará-las a sofrerem o grande golpe causado por minha perda, Lázaro, irmão de Marta e Madalena, minhas discípulas e amáveis hospedeiras, adoeceu. Tendo elas ouvido que eu não estava longe, mandaram-me aviso acerca da enfermidade do irmão, dizendo estar enfermo aquele a quem eu amava. Não haviam ousado mandar-me chamar, porque sabiam que os escribas dos fariseus me perseguiam com ódio mortal. Temiam, portanto, que eu caísse nas mãos deles. Além disso, tinham a firme confiança de que eu, mesmo de longe, podia curar a grave enfermidade de Lázaro, ordenando a esta que o deixasse. Pensavam também que, por causa do amor que lhe dedicava, iria pessoalmente vê-lo e devolver-lhe a saúde, porque sabiam que, se eu quisesse, poderia sempre escapar das mãos de meus inimigos, mesmo encontrando-me no meio deles. Depois de receber o aviso, mandei-lhes dizer que iria, mas demorei-me com os apóstolos durante mais 2 dias, continuando a instruí-los. Nessa circunstância, quis não apenas operar o milagre da ressurreição de Lázaro, mas também que as duas irmãs dessem prova do amor que me dedicavam, ficando fortes na tribulação e oferecendo a todos os meus sequazes exemplo acerca do comportamento das tribulações, quando parecesse que eu os havia abandonado e deles me esquecera. As duas irmãs estavam me esperando com grande desejo. Embora ouvisse-lhes os gemidos e as súplicas, retardei em consolá-las. Sentia, no entanto, grande compaixão delas. Pedia ao Divino Pai as consolasse. Lázaro morreu. Como conhecia a grande tribulação de Marta e Maria, senti pesar ao vê-las. E em tão profunda aflição. Mas fiquei contente de saber que estavam tão resignadas, incapazes do mínimo lamento contra mim, embora não ignorassem que podia consolá-las, livrando o irmão da morte. Entregues inteiramente à vontade divina, diziam entre si: nosso bom mestre não nos consolou devolvendo a saúde a nosso irmão, porque não o merecemos, ou porque assim é a vontade de seu divino Pai. Desejavam, no entanto, muito ver-me, falar-me e serem por mim consoladas, sobretudo Madalena, que me amava tão ardentemente. Obra do demônio. Assistência de Jesus.
Em tal ocasião, não faltou quem lhes lançasse em rosto a grande cordialidade e caridade usadas para comigo e meus apóstolos, dizendo que as tinha abandonado na maior necessidade e que, enquanto devolvia saúde a todos, somente a negara ao irmão delas. Pagava-lhes com ingratidão e não era qual elas me julgavam. Diziam-lhes várias outras coisas para desacreditar-me diante delas. O inimigo infernal esforçava-se quanto podia para perturbar aquelas almas mediante sugestões, instigando meus adversários a falarem mal de mim, para que as duas irmãs não fizessem caso de minha pessoa e desistissem do bem começado, especialmente Madalena, por causa da qual ele muito fremia, pois, devido à sua conversão, ele perdera numerosas outras almas, as quais, pelo exemplo dela, haviam começado a viver bem, tendo se retirado do mal. Via e ouvia tudo isso. Não deixava de dirigir súplicas ao Divino Pai pelas duas irmãs para que ele as assistisse com a graça divina, as iluminasse e confortasse na fé. De fato, o Divino Pai não deixou de iluminá-las e confortá-las, e elas, sempre fortes e constantes no amor e na fé em mim, tinham esperança certa de que eu iria consolá-las. Nessa ocasião, não deixei de pedir ao Divino Pai desse a todos os meus irmãos, sobretudo a meus seguidores, graça, auxílios e luzes divinas em tais circunstâncias. Vi que muitos seriam atribulados de vários modos e censurados pela gente perversa, por causa dos obséquios e do serviço prestados ao Pai e a mim, enquanto no tempo da necessidade são abandonados por nós e suas súplicas não são atendidas. Via que o demônio afadigar-se-ia bastante neste ofício, mediante suas sugestões, para fazê-los cair em desconfiança e falta de fé na divina bondade e misericórdia. Vi, em tal ocasião, o inimigo infernal procuraria insuflar ódio contra mim no ânimo daqueles que me servem e me imitam, taxando-me de cruel e desapiedado. Vendo então tudo isto, orei ao Divino Pai e lhe supliquei ajuda e graça em favor daqueles de tal modo atribulados e tentados. Vi que o Divino Pai não deixaria de conceder a luz a todos, graças e auxílios particulares, a fim de poderem vencer o tentador e entregar-se em tudo e por tudo aquilo que o Divino Pai dispõe e permite. Vi ainda como muitos aproveitariam e servir-se-iam bem da graça supramencionada, confundindo o inimigo infernal. Alegrei-me com isso e tributei graças ao Divino Pai. Senti, porém, amargura ao ver que muitos se deixariam vencer pelo inimigo infernal e pelos homens perversos, não escutando as inspirações divinas, não se servindo da graça que o Divino Pai lhes concede, cedendo à paixão para prestar mais ouvidos aos inimigos do que as luzes e a graça do amoroso Pai. Roguei então de novo por eles e ofereci ao Pai meus méritos, impetrando-lhes graça maior. Vi que, mediante esta, muitos se emendariam e, arrependidos, entregar-se-iam em tudo e por tudo às divinas disposições. Com isto me alegrei, rendendo graças ao Divino Pai, embora depois não deixasse de sofrer amargura ao ver o grande número dos que abusariam, mesmo desta graça maior. Tendo obtido isto do Divino Pai, agradeci-lhe em nome de todos os irmãos que o receberiam e a isto corresponderiam pedindo-lhe consolá-los com a divina graça. Vi que o Pai o realizaria, louvei-o por causa de tudo, bendisse-o e lhe agradeci. Em direção a Betânia. Depois da morte de Lázaro, dirigi-me com os apóstolos a Betânia para operar o milagre. Via que, diante deste fato, os fariseus enfurecer-se-iam mais do que nunca e procurariam de todos os modos matar-me, porque o povo acreditava em mim e muito me aclamava. Por causa disto, fui executar a vontade do Pai, porque tinha chegado a hora de iniciar tão acerba paixão.
Olhava pela estrada o discípulo traidor que, em breve, devia trair-me. Oh, quanta pena sofria o meu coração! Não deixei, porém, de chamá-lo à parte e adverti-lo de que estivesse bem atento, porque o demônio e a paixão o venceriam. Mas o discípulo não deu ouvidos às minhas palavras. Até mesmo ofendeu-se, dizendo que só ele fazia tais advertências. Respondi-lhe que só ele seria traidor em relação a mim. De novo, com palavras amorosas, o adverti. Mas ele, gabando-se de ser pessoa fiel, declarava que nunca cairia naquela falta, a respeito da qual tanto o advertia. Constituía para mim a pena mais aguda ver Judas permanecer forte em seu modo de pensar e presumir tanto de si mesmo. Todavia, quis fazer a este traidor todas as admoestações para que estivesse atento e não se deixasse vencer. Mas nada adiantou, porque desde o princípio começou a não dar crédito às minhas palavras. Via na pessoa de Judas todos os que não escutariam, até mesmo desprezariam, quem os admoestasse e advertisse a estarem atentos, a fim de não caírem em erro. Senti pena ainda destes. Supliquei ao Divino Pai os iluminasse para reconhecerem quem os adverte em vista do bem e darem ouvidos e acreditarem em suas advertências, a fim de que, sendo assaltados pela paixão dominante e pela tentação, estejam bem preparados e não se deixem vencer. Vi que muitos se prevaleceriam das luzes que lhes daria o Divino Pai, tornando-se vencedores de seus inimigos e de suas paixões, e que outros render-se-iam, ouvindo de boa vontade aos que o advertem em vista do bem. Por isso pedi ao Divino Pai, inspirasse as pessoas boas a aplicarem-se ao santo exercício de admoestar os delinquentes e não desistirem, embora vejam que as admoestações não são atendidas. Por meio da perseverança, terão bom êxito suas exortações, ou, pelo menos, elas poderão adquirir bastante mérito por causa da caridade empregada relativamente ao próximo que erra. Vi que o Divino Pai o realizaria. Experimentei consolação e lhe agradeci. Prosseguindo assim a viagem para Betânia, disse aos discípulos que ia despertar Lázaro do sono. Eles não queriam que eu fosse, declarando que para isso não precisava ir a Betânia, nem convinha fazê-lo, sabendo que os escribas e os fariseus queriam matar-me. Não entenderam meu modo de falar, por isso disse-lhe claramente que Lázaro estava morto. Admiraram-se porque eu lhes tinha dito antes que não morreria. Aquela enfermidade não era para dar-lhe a morte, mas para que o Filho de Deus fosse glorificado por meio dela. Costumava chamar de sono aquela morte, por ser a morte dos justos. De fato, se morre o corpo, a alma vive a vida da graça. Prosseguindo, entretanto, a argumentar com os apóstolos e instruindo-os acerca disto, aproximei-me de Betânia. Em Betânia. À entrada, muitos me reconheceram e avisaram a Marta de minha chegada. Todos diziam que viera quando não podia mais consolar as duas irmãs aflitas, devolvendo a saúde ao enfermo, porque já estava putrefato no sepulcro. Não obstante, muitos se alegraram com a minha chegada, por causa do desejo que tinham de ouvir a minha pregação e de ver meus milagres. Marta, ao saber da minha chegada, imediatamente despediu-se e veio ao meu encontro. Avisou também a Madalena, que se entretinha com muitas pessoas respeitáveis, vindas de Jerusalém para visitá-la e apresentar condolências pela morte do irmão. Tendo chegado à minha presença, Marta queixosa disse-me que seu irmão morrera e que, se eu tivesse estado lá, não haveria morrido. Eu não lhe respondi. Eu lhe respondi: vosso irmão ressurgirá. Ela, julgando que falasse da ressurreição geral, retrucou-me: sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. E perguntei-lhe se cria nisto.
Respondeu que acreditava ser eu o Cristo, filho do Deus vivo que viera ao mundo. Nesse interim, foi avisada a Madalena, que conversava com pessoas vindas de Jerusalém para consolá-la. Contaram-lhe a minha chegada. Levantou-se imediatamente e correu velozmente ao meu encontro. As pessoas que estavam com ela seguiram-na. Tendo chegado à minha presença, jogou-se aos meus pés, como costumava, e beijou-os. Diante desse fato, os que a seguiam ficaram admirados. Inteiramente dolorida por causa da morte do irmão, chorava juntamente com a sua irmã Marta. Os circunstantes choravam também por compaixão. Jesus chora e vai ao sepulcro. Vendo sua dor, derramei lágrimas, permitindo que a minha humanidade desse testemunho do amor que lhes dedicava. Tive muita compaixão delas, embora minhas lágrimas não estivessem isentas de mistério, como ouvirás. Madalena, dominando um pouco o choro, disse-me: Mestre, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Respondi que se consolasse, porque por tal fato Deus seria glorificado. Todos os presentes, ao verem-me chorar, diziam unânimes: Vede como ele o amava. Até derrama lágrimas por causa da morte dele e de compaixão das duas irmãs. Minhas lágrimas causaram profunda admiração, mesmo nos apóstolos, porque eu não costumava chorar. Por isso diziam: Como nosso mestre amava Lázaro, chora também com as duas irmãs. Percebia tudo isso. Entretanto, estando todos ali, pesarosos, perguntei onde estava Lázaro e pedi que me conduzissem para junto dele ao sepulcro. As irmãs e os outros aconselharam-me a ir antes repousar um pouco, por ter chegado com os discípulos muito cansado e aflito. Mas quis ir imediatamente ao lugar onde estava o defunto. Conduziram-me ao sepulcro. Todos os presentes seguiram-me para ver o que faria. Conforme meu costume, dava-lhes o caminho. Dava-lhes no caminho várias explicações com a habitual sabedoria e todos ficavam instruídos. Entretanto, dirigi minhas súplicas ao pai pedindo-lhe se dignasse restituir o defunto às duas irmãs aflitas, fazendo que ao mesmo comando a alma se unisse ao corpo do defunto, fato pelo qual ele seria glorificado e eu também. Para a sua glória, e cada qual reconhecesse ser eu o verdadeiro Messias enviado por ele, e estarem a vida e a morte em meu poder, como ele havia querido. Enfim, que pelo dito milagre se convertessem muitos dos presentes. O Divino Pai concedeu-me quanto lhe pedi. Através da morte de Lázaro, via todos os que pelo pecado morreriam pela graça, para a graça, e que depois ressurgiriam para a vida da graça, mediante a penitência. Ao ver a morte de tantas almas, derramei lágrimas, por causa da profunda dor que senti. Ofereci minhas lágrimas ao Divino Pai, como eram de valor infinito. O Pai dignou-se conceder quanto lhe pedi por meio delas, isto é, que fossem liberal em dar a graça ao pecador contrito, a fim de se converter, e a luz para conhecer seus próprios erros. Vi que o Pai o executaria fielmente, em virtude das ofertas que lhe fiz, e a ele muito gratas. Vendo então todas as almas que ressurgiriam para a vida da graça, experimentei grande consolo, louvei e agradeci ao Divino Pai. Senti, no entanto, amargura ao ver que muitos abusariam da dita graça, permanecendo sepultados na iniquidade. Em consequência, derramei de novo lágrimas que ofereci ao Pai, suplicando-lhe maior graça para todos que não haviam querido converter-se. Vi que o Pai daria a mencionada graça aos obstinados e, mediante a mesma, muitos se emendariam, voltando a viver com Deus. Com isso, alegrei-me muito. Rendi graças ao Divino Pai. Ficou, porém, a amargura ao ver que um grande número persistiria sepultado na iniquidade, sem jamais ressuscitar para a vida da graça. Estava ciente de que, por causa da ressurreição de Lázaro, os escribas, os fariseus e os anciãos
Enfurecer-se-iam muito mais contra mim. Convocariam um grande conselho, determinando de todos os modos matar-me. Apesar de tudo, não deixei de operar o milagre, bem sabendo que aos malvados serviria de pretexto para tirar-me a vida. Pedi ao Divino Pai dar virtude e graça aos meus irmãos e sequazes para fazerem o bem e beneficiarem o próximo, mesmo sabendo que por causa disto deveriam sofrer perseguições e tribulações e talvez até perder a vida. Graças ainda para realizá-lo constantemente, seguros da retribuição eterna no reino dos céus. Vi então todos os que sofreriam tribulações, perseguições e mesmo a morte pelos iníquos, por beneficiarem o próximo, seja espiritual, seja temporalmente. Por eles pedi de novo ao Pai abundância de graça e de auxílios divinos. Vi que o Pai o faria com grande amor e agradeci-lhe em nome de todos. Ressurreição de Lázaro. Tendo chegado ao sepulcro onde jazia o defunto, ordenei que tirassem a pedra que o fechava. A esta ordem responderam que o cadáver estava putrefato por haverem já passado 4 dias. Contudo, obedeceram a minha ordem. Tirada a pedra, ergui os olhos ao Pai, ao céu, invocando de novo o auxílio do Divino Pai. Fiz isto não porque não tivesse domínio sobre a vida e a morte, sendo como Deus igual ao Pai, mas para mostrar-me em tudo e por tudo filho a Ele submisso. Agradeci-lhe o poder que me dera e com voz imperiosa disse: Lázaro, vem para fora, ordenando ao mesmo tempo a alma retornar e vivificar aquele corpo putrefacto, e ao mesmo corpo recobrar o primitivo vigor. Proferia esta palavra, o defunto ergueu-se. Proferida esta palavra, o defunto ergueu-se de súbito e saiu do sepulcro perfeitamente são. Ordenei que desatassem as faixas e o sudário com que se costumava cobrir os mortos. De repente começou a caminhar e a louvar a minha pessoa e o Divino Pai que me mandara ao mundo. Diante deste feito, todos ficaram admirados, cheios de estupor e ânimos, louvavam a minha pessoa e foi glorificado o Divino Pai em mim. As duas irmãs, repletas de consolação, exaltavam o Divino Pai e a minha pessoa, declarando-me publicamente verdadeiro Messias e verdadeiro Filho de Deus. Muitos dos presentes creram em mim. Todos glorificavam e louvavam o Pai, que me havia mandado a eles, dizendo: verdadeiramente, este é o Messias prometido. Suas obras admiráveis mostram-no claramente. Tributei graças ao Divino Pai e parti com todos os presentes, voltando à casa de Marta e Madalena, juntamente com seu irmão. No caminho, falava-lhes das grandezas do Pai Celeste, do poder, da sabedoria, da bondade e de todos os outros atributos dele. Toda a gente do país correu para ver a Lázaro ressuscitado, pois se havia divulgado a notícia. Todos ficavam atônitos e estupefactos, chamando-me grande profeta e o Messias prometido. Conciliábulo dos fariseus. A notícia chegou imediatamente a Jerusalém. Ouvindo narrar o fato, os escribas e os fariseus reuniram-se todos, tomados de temor ao verem que muitos creram em mim por causa das obras estupendas e prodigiosas que realizava, diziam entre si: que faremos? Não devemos ficar quietos. Esse homem multiplica os milagres, eis, todos crerão nele. Os romanos virão e nos arrebatarão nossos postos. É preciso, de todos os modos, tirá-lo do mundo. Tudo isso diziam entre si, mas não sabiam como fazer para conseguir ter-me em mãos. Diziam: ele é um grande encantador, por isso não há quem tenha ânimo de lançar-se às mãos. Não nos adiantou oferecer dinheiro a quem nolo entregasse em mãos. É um grande sedutor que seduz todo o povo, aonde vai, perverte a todos. Enfurecidos diziam isto, fremindo quais leões famintos para devorar-me.
Via e ouvia tudo isto. Grande era a angústia de meu coração, por causa de tamanha malignidade e dureza. Ouviam falar de minhas obras maravilhosas, tinham escutado minha divina sabedoria, sabiam que todos quase criam em mim. Possuíam sinais evidentes da minha divindade. Não obstante, deixavam-se obcecar cada vez mais pela paixão culpada. Mediante as luzes divinas que lhes impetrava do Pai, entendiam claramente a minha santidade, minha inocência e também a minha divindade. Detinham-se um pouco nestas reflexões, mas imediatamente surgia a paixão dominante e expulsava todas as luzes e as boas reflexões. Então diziam: jamais suceda que nos tenhamos a sujeitar a ele. Vil de humilde nascimento, vagabundo, endemoniado, que foi sempre contrário a nossas obras e se retira de nossas ações, e as censura como péssimas. É soberbo, cheio de malícia, declara-se filho de Deus, gloria-se de possuir a ciência divina. Que fazemos nós, tão tolos que não tentamos todos os meios para oprimi-lo e eliminá-lo do mundo? Todos juntos competiam em ver quem mais podia injuriar-me e conculcar-me. Com atos de desprezo, batiam os pés no chão e diziam: se chegarmos a tê-lo em mãos, será conculcado por nós. A partir de então, iam premeditando dirigir-me desprezos e afrontas de toda a espécie, o que fizeram depois por meio de seus ministros no tempo da minha paixão. Conselho e decreto de morte. Todos juntos decidiram ir à casa de Caifás, então pontífice, em Jerusalém. Contaram-lhe tudo, disfarçando a paixão sob o título de zelo. Ali, em presença do pontífice, realizou-se o conselho. Ficou decidido que eu morresse. Disse-lhes Caifás: convém que morra um só homem e que não pereça toda a nação. A estas palavras, todos os membros do conselho alegraram-se e aclamaram com vozes de júbilo a sentença. Assim foi decretado que eu devia morrer. Então, todos partiram para dar a ordem de que se alguém me encontrasse, me prendesse e quem soubesse onde eu estava, avisasse a eles. Vi e ouvi o conselho e a sentença proferida contra mim. Vi que o Divino Pai o decretara e fez o pontífice, embora iníquo, pronunciar o oráculo de que eu morresse, para que a nação não perecesse e o mundo fosse salvo por minha morte. Embora o pontífice dissesse estas palavras em outro sentido, contudo foi profecia que o Divino Pai fê-lo pronunciar, se bem que nenhum dos presentes a compreendesse e interpretasse no justo significado. Inclinei a cabeça ao ouvir o dito decreto e ofereci-me inteiramente ao Pai, pronto a dar a vida pela salvação do mundo, dizendo: eis-me pronto, Divino Pai, a dar a vida pela salvação dos que a quiserem, mesmo que seja um só, pois estou pronto a morrer por sua salvação e para executar em tudo a vossa divina vontade. Por isso, aceito de bom grado a morte mais ignominiosa que meus cruéis inimigos me infligirão, por cuja salvação morro de boa vontade, sem excluir sequer um só do benefício da redenção, desejando que todos se salvem. Por conseguinte, rogo-vos, ó Divino Pai, fazer com que todos aproveitem o benefício. Se pela salvação das almas quereis outra coisa de mim, eis-me pronto até a estar sofrendo durante todo o tempo que durar o mundo, porque me sujeito em tudo a vosso divino querer. A oferta agradou ao Divino Pai, mostrando-me a suma complacência que punha em mim. Prometeu-me realizar todo o necessário para a salvação de todos, queixando-se, no entanto, de que muitos não haveriam de querer aproveitar o benefício e tornar-se-iam vãs as numerosas graças que ele por mim, por amor de mim, lhes concederia. Efetivamente, vi então a multidão dos que se perderiam. Senti grande amargura por causa deles.
Agradeci ao Pai por todas as graças que lhes concederia e ofereci-lhe meus méritos, minha pronta obediência à sua vontade, em suplência por todos os pecados deles, para que ficassem satisfeitos e glorificados sua divina bondade e misericórdia. Enquanto tudo isto acontecia em Jerusalém, detive-me em casa de Lázaro com as duas irmãs, pregando e ensinando a todo o povo que acorria para me ouvir. De Jerusalém para ouvir a minha pregação e muito mais para ver a Lázaro ressuscitado. Vinham muitos e depois criam em minha doutrina. Furor dos escribas e fariseus. Quando os escribas e fariseus souberam disto, determinaram também matar a Lázaro. Decidiram muitas coisas, mas não conseguiram coisa alguma, porque não chegara ainda a hora de minha morte. Porquanto viesse gente para prender-me, nunca puderam aproximar-se de minha pessoa, porque a majestade de meu aspecto os aterrorizava e enchia de temor, de modo que nem sequer podiam deter-me em minha presença. Sabendo disto, os escribas e os fariseus fremiam. Quais leões não encontravam repouso, nem de dia nem de noite? Andavam como loucos pela cidade. A paixão e o ódio que me tinham chegaram a dominá-los de tal modo que nem sequer podiam comer. Eram também muito instigados pelo demônio, que rugia e não podia mais suportar ver-me no mundo, por causa das contínuas perdas a ele infligidas e pela força contrária que em minha presença experimentava por toda parte. Por isso também os demônios realizavam conciliábulos para saberem se eu era verdadeiramente o Filho de Deus. Jamais, porém, conseguiram sabê-lo. Por conseguinte, instigavam os fariseus contra mim e inventavam todas as artimanhas imagináveis para maltratar-me, desonrar-me, perseguir-me, a fim de que eu fizesse algum ato de cólera ou de ira. Ao ver minha mansidão, humildade e paciência, caridade para com todos, ficavam mais desfalecidos e aviltados. Por isso, mais se enfureciam, sem compreender de onde procedia tanta virtude. Afadigavam-se, instigando os fariseus, e me tiraram depressa, a me tirarem depressa do mundo. Via tudo e pedia ao Divino Pai dar força àqueles que criam em mim, porque era tempo de muita tribulação para todos os meus seguazes, aos quais os fariseus e os seus partidários maltratavam. Olhavam-nos com desprezo e rancor. Via que o Pai não deixava de dar a todos graça e auxílios particulares. Com isto, alegrava-me, apesar da aflição imensa que experimentava o meu coração. Tendo-me demorado por algum tempo na casa de Lázaro, não deixei de ir às aldeias vizinhas para pregar e converter aqueles povos pervertidos pelas ameaças dos escribas e dos fariseus. Era grande o fruto de minha palavra. Com Maria. Aproximando-se, entretanto, a Páscoa, quando devia morrer, quis fazer minha solene entrada em Jerusalém. Antes, porém, de partir de Betânia, quis falar com a minha querida mãe, a qual, com o espírito profético, tudo sabia e via. As duas irmãs, Marta e Maria, desejavam também vê-la e falar-lhe, bem como meus mais íntimos apóstolos e discípulos, por terem experimentado várias vezes quanta consolação sentiam no coração vendo-a e ouvindo-a, particularmente João, muito amado por ela, por causa do privilégio singular de pureza que possuía. Convidei, portanto, a querida mãe a vir alguns dias antes da celebração da Páscoa. Veio acompanhada de outras piedosas mulheres. Tendo chegado à casa das mencionadas irmãs, entreteve-se por algum tempo com elas e com os apóstolos, em santos colóquios. Depois retirou-se a sós comigo. Então, desabafava um pouco a sua dor e seu grande amor. Oh, quanto doía-lhe ver-me tão aflito no íntimo e tão fadigado e cansado externamente,
por causa dos padecimentos suportados na longa pregação. A miúde repetia-me: Amado filho, a que ponto vos reduziu o amor que dedicais ao gênero humano? Oh, se pudesse sozinha sofrer todos os vossos padecimentos, como estaria contente? Porque não os sofreríeis vós, minha vida, meu verdadeiro bem, meu tesouro, meu filho e meu Deus. Respondia-lhe com profundo amor. Agradecia-lhe pelo amor intraduzível que me dedicava e por tudo o que padecia intimamente por mim, visto ser companheira fidelíssima em todas as minhas penas. Animava-a e encorajava-a, dizendo-lhe: Preparai-vos, querida mãe, para sofrer o grande martírio de minha paixão, porque vedes que se aproxima o tempo de minha morte. Ah, querida mãe, consolai-vos entre tantas penas e martírios, porque só vós não tendes culpa alguma. Todos os filhos de Adão têm alguma parte em minha morte, uns mais, outros menos, porém todos por causa do pecado original. Vós sois a única imune e privilegiada entre todas, única, bela, singular. Sabeis que ninguém, mesmo santo, pode entrar no céu se eu, por meio de minha morte, não lhe abrir a porta. Por isso, consolai-vos, querida mãe, mediante a minha morte, o mundo será resgatado. Encher-se-ão os lugares que durante tantos séculos ficaram vazios. Consolai-vos também, porque assim eu quero, divino Pai. Mas, cara mãe, ver vossas penas aumenta a angústia do meu coração. Pomba inocente, sofreis tanta dor devido aos meus padecimentos, e aqueles que os causam nem sequer pensam neles. Este fato também acresce a pena de meu coração. Efetivamente, mãe, chegou o tempo de muito padecerdes. Mas consolai-vos, nossas penas converter-se-ão em sumo gáudio para nós e para todos os que aproveitarão o benefício da redenção. Assim consolava a querida mãe, e a animava e a preparando-a para padecer mais. Deixa Betânia. Tendo-me entretido por algum tempo nos ditos colóquios, chegou a hora de ir a Jerusalém. Para a entrada solene, deixei a querida mãe recomendada às duas irmãs, abençoando a todos, como de costume, na hora da despedida, parti com os apóstolos. Dirigi-me ao Pai e pedi-lhe se dignasse consolar a todos os meus irmãos aflitos mediante visitas íntimas, especialmente aqueles que sofrem inocentemente a semelhança da querida mãe, a qual sem pecado sofria pelos pecados de todos. Então vi todos os irmãos que sofreriam inocentemente e pedi ao Pai consolá-los. Vi que o Pai o faria com grande amor. Vi ainda o que este havia preparado para eles. Por isto, muito me alegrei e tributei graças em nome de todos. Ao longo do caminho, instruí os seus. Ao longo do caminho, instrui os seus. Enquanto me encaminhava com os apóstolos para um lugarejo próximo de Jerusalém, instruía-os cada vez mais, declarando que ficaria mais um pouco de tempo com eles. Aprendessem, portanto, bem quantos lhes ensinava, porque chegaria o momento de terem de manifestá-lo ao mundo. Os apóstolos afligiam-se muito e diziam: Mestre, queremos também nós morrer. Não basta ao nosso coração ficar privados de vós, que sois toda a nossa consolação. Como tendes coragem de nos deixar tão aflitos e abandonados? Animava-os declarando que tivessem ânimo e que eu iria preparar-lhes o lugar. Chegaria o tempo em que estariam também eles onde eu estava. Mas antes haviam de sofrer muito, como viam que eu, sua cabeça e seu mestre, sofria. Perseguindo a viagem em meio aos ditos colóquios, prosseguindo a viagem em meio dos ditos colóquios, estávamos cansados e necessitados de algum alimento, tanto eu como eles. Encontrando uma figueira, aproximei-me dela para apanhar os frutos. Como não encontrasse, a maldisse e a árvore secou.
Tomei este fato por motivo para advertir os apóstolos a estarem bem atentos a fim de produzirem frutos de obras santas, para não lhe suceder também igual a desgraça. Ao falar-lhes, tencionava dirigir-me também a todos os meus irmãos, para que todos estivessem vigilantes e solícitos, praticando atos de virtudes e santas obras, a fim de que, se quisesse o Divino Pai colher bons frutos, não os encontrasse desprovidos e, em consequência, os abandonasse. Quis também dar a conhecer o rigor da justiça divina, para que tivessem temor e fossem solícitos acerca de sua própria salvação eterna. Tendo chegado ao referido lugarejo, enviei 2 discípulos para buscarem uma jumenta e um jumentinho que encontrariam amarrados junto à porta de um albergue, advertindo-os de que, se alguém lhes dissesse alguma coisa, respondessem que o Senhor necessitaria deles. Tal coisa sucedeu aos 2 apóstolos. Quando me trouxeram a jumenta e o jumentinho, expliquei o mistério. Eu devia entrar triunfantemente em Jerusalém para que se cumprisse o que estava escrito. A entrada triunfal. Os apóstolos puseram, então, os mantos sobre a jumenta, a qual montei. Quando me encaminhava para a cidade, espalhou-se a notícia de que eu me dirigiria para Jerusalém. O Divino Pai permitiu isto, inspirando a turba vir ao meu encontro. De fato, corresponderam à inspiração. Muitos apanhavam ramos de oliveiras e outros ramos estendiam as vestes no chão e cantavam juntos o Hosana. Enquanto a turba, com muitos meninos hebreus, cantava bendizendo a Deus por ter lhes mandado o rei de Israel. Os apóstolos e os discípulos louvavam também a Deus em alta voz. Encontrando-se presentes alguns fariseus, disseram-me que pelo menos fizesse os apóstolos calarem. Respondi-lhes que os deixava fazer assim, pois, se não o fizessem eles, faloiam as próprias pedras. Ao entrar em Jerusalém, vieram ver-me muitos hebreus que acreditavam em mim. Como já havia espalhado a fama do milagre da ressurreição de Lázaro, quase toda a turba, também hebreia, louvava-me, com cantos e exclamações de júbilo, sem fazer conta alguma do bando mandado contra mim pelos escribas e os fariseus, com os magistrados. O Divino Pai permitiu tudo isso, porque se devia cumprir o que estava escrito acerca de mim. Fui, pois, ao templo, detendo-me a orar ao Divino Pai. Antes oferecia-lhe a humildade com a qual fiz a solene entrada em Jerusalém, em suplência pela soberba mundana, que nunca sabe acomodar-se às coisas vis e humildes. Via também as grandezas das pessoas, mesmo dedicadas ao culto divino, e o fausto da soberba. Senti pena e pedi ao Divino Pai iluminá-los a todos e dar-lhes a conhecer que a verdadeira glória consiste na humildade, não no fausto. Vi que o Pai não deixaria de conceder a dita luz em que alguns aproveitariam, desprezando o fausto e a soberba mundana. Com isto me alegrei, embora sentisse amargura, vendo a outros que dela abusariam, perdendo-se no meio do fausto e da soberba mundana, e mostrando horror à humildade e ao abaixamento por mim praticados e ensinados. Ao entrar assim triunfantemente na cidade de Jerusalém, vi a Jerusalém mística, isto é, as almas nas quais entraria triunfantemente o Divino Pai com a divina graça. Quando as almas confessaram-no qual verdadeiro Deus e renderam-se a Ele, o Pai vem a elas com a graça. Senti por isto grande alegria, apesar de não me faltar amargura, ao ver o grande número dos que depois o expulsam novamente de si por meio do pecado. Esta amargura foi tão grande que fiquei muito aflito, mesmo na festa que me fizeram. Enquanto pedia, de tal modo ao Pai, suplicando-lhe a graça para todos os meus irmãos, reuniram-se no templo muitos cegos e aleijados para serem curados.
os quais foram de fato por mim agraciados, embora visse que muitos deles voltar-se-iam contra mim, gritando a Pilatos que me condenasse à morte. Apesar de tudo isso, não deixei de beneficiar a todos os que vinham a mim, tendo os apóstolos trazido alguns gentios que desejavam falar comigo, fiz com que se aproximassem e instruí-os com amor, como costumava fazer a todos. Proferi muitas parábolas, a do trigo, que se não cair na terra e não morrer, não produz fruto, mas fica só. A do rei que preparou as núpcias de seu filho e outras. Achando-se presentes alguns escribas e ministros do templo, proclamei também a do bom pastor, dando-lhes a conhecer ser eu o verdadeiro e bom pastor que vim dar a vida para salvar a minha grei. E serem eles mercenários, hipócritas e falsos. Enfurecidos saíram do templo. Reunião do Sinédrio. Enquanto estava no templo, espalhou-se a notícia da solene recepção. Ouvindo isto, os escribas e os fariseus se reuniram todos de novo na casa do pontífice Caifás, tremendo de raiva contra mim e também contra a turba e o povo. Mas combinaram não ser conveniente, então prender e matar-me, porque já se aproximava a solenidade da Páscoa e a turba e o povo faria um grande tumulto e também me arrancassem de suas mãos. Não queriam para mim uma morte ordinária, porque não satisfazia sua criminosa paixão. Queriam a morte mais ignominiosa que há. Temiam, porém, não o conseguir nesta ocasião. Por isso, resolveram pacientar até a Páscoa, na qual se imolava o cordeiro. Mas tamanho era o rancor contra mim que contavam as horas, não os dias, que faltavam e vomitavam contra mim cada vez mais blasfêmias e maldições. Por isso, meu coração sofria profunda pena. Dirige-se a Betânia. Tendo terminado o ensino no templo e havendo devolvido a saúde a todos os que tinham vindo a mim, após louvar o Divino Pai, saí, visto já ser tarde, indo com os apóstolos, ninguém havia que nos oferecesse um gole d'água, embora vissem como estávamos cansados e aflitos. Senti grande desprazer diante de tamanha ingratidão. Oferecia-o ao Divino Pai, em suplência por todas as ingratidões de meus irmãos, para com o próximo necessitado. Com tal ingratidão desagrada muito mais ao Divino Pai. Pedi-lhe concedesse a todos meus irmãos espírito de verdadeira caridade e vísceras de compaixão para com o próximo, necessitado. Vi que o Pai o faria e muitos aproveitariam. Fiquei contente, embora experimentasse amargura ao ver que muitos abusariam. Não encontrando na cidade ninguém que nos desse alojamento, fui à tarde a Betânia, à casa de Marta e Madalena, onde estava minha querida mãe a entreter-se com Lázaro ressuscitado e fazer-lhes de mestra, instruindo-os nos mistérios divinos e consolando todo o povo que acorria para vê-la e falar-lhe. Todos estavam desejosos de serem instruídos por tal mãe, que proporcionava suma consolação a todos que a olhassem e desejo de virtudes que ela ensinava. Exortação à esposa. Ouviste, pois, esposa minha, quão grande caridade usava para com o próximo e como fazia o bem a todos, sem excluir do benefício nem sequer meus perseguidores e os que desejariam e reclamariam a minha morte ao procurador Pilatos, curando-lhes as enfermidades. Viste meu coração amoroso para com todos, por isso deves me imitar, qual esposa fiel, fazendo o bem a todos, olhando a todos com amor. Não tenhas aversão a quem te persegue, antes reza muito por ele. Se também compassiva com o próximo necessitado. Tenha um coração inteiramente compassivo e faze a todos a caridade que te é permitida. Se humilde, abraça de bom grado as humilhações, foge e tem horror à vaidade e ao fausto mundano.
conforme o exemplo que te dei. Amém, fiat. Jesus, eu confio em vós.